começar com o material. A gente vai precisar, então, de 8 partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes aqui de 18 por 25. Aqui eu estruturei na manta acrílica, não R1 nem R2. Essas aqui, 2 partes que é para as partes externas. Essas 4 partes aqui também eu estruturei na manta acrílica, também normal, comum. Aqui são 4 partes da mesma medida, aqui. E essas 2 partes aqui eu não arredondei, porque o que vai acontecer? Elas vão fazer par com essa aqui e par com essa aqui. Aí depois que a gente costura, daí a gente arredonda. E essas 2, elas vão fazer par com essas aqui, que é assim. Vamos precisar de 2 outras partes, então do mesmo tecido do externo, aqui medindo 15 por 10, as 2 partes. Outras 2 partes medindo 6 por 9 para fazer esses puxadores aqui. E vai ficar assim dos 2 lados. A gente vai dobrar isso aqui assim pra dentro e aqui. Não vamos dobrar até o meio. E depois a gente vai juntar ali e passar 2 costuras paralelas, aí então ela vai ficar como essa aqui. 2 outras partes também do mesmo tecido externo, que é para a parte de colocar o zíper e a parte de baixo. Então ela também está estruturada na manta acrílica comum, 9,5 por 38 as 2 partes. E o forro delas, então, vai ser neste azul aqui, que é um silk, medindo então a mesma coisa, vai ser aqui assim. O zíper eu tô utilizando a metro para essa parte aqui de cima e para essa parte aqui. Então, vai dar mais ou menos uns 2,5 metros de zíper. Eu tô utilizando o número 5 e os cursores também. Vão ser utilizados 3 cursores. O elástico, para fazer a parte de colocar os lápis, ele tem que ser no mínimo de meio centímetro. A gente vai começar, então, fazendo a parte da vista do zíper. A gente vai pegar uma dessas partes aqui, a gente vai dobrar aqui no meio, fazer um pique e aqui também. E no forro, a mesma coisa. A gente vai dar um pique aqui e um pique aqui. Nesses 2 piques que a gente vai fazer, nós vamos pegar a nossa régua e vamos pegar de pique a pique ali, aqui assim, e ali no outro pique, e vamos passar uma risca aqui. Nesse outro aqui, a mesma coisa. E nessas riscas, a gente recorta. Aqui a mesma coisa. Então, a gente faz assim, vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, a gente vai pegar um dos lados do forro, vai sobrepor aqui e vai passar outra costura reta aqui em cima. Passada a costura reta, a gente joga isso aqui pra trás, assim. E vai lá na máquina, passa uma costura reta aqui pra rebater essa parte. Rebatido aqui, eu vou pegar a outra parte, vou virar assim, alinhando aqui do lado, que assim, e em cima também, aqui, alinhando dos 2 lados aqui, assim, e vou lá na máquina e passo uma costura reta aqui. Passada aqui a costura reta, a gente vira isso aqui e vamos colocar a outra parte do forro aqui assim. A gente alinha aqui em cima, aqui assim, e ali em cima, e passa uma costura reta. Passada a costura reta, então agora a gente vai fazer isso aqui. A mesma coisa que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui. A gente vai passar uma costura reta aqui para rebater essa parte. Rebatido então as 2 partes, a gente vai colocar um dos cursores agora. Deixa ele aqui no meio e agora a gente faz o quê? A gente fecha isso aqui tudo aqui e aqui. Fecha todo ele na volta. Fechado ele toda a volta, a gente vai refilar isso aqui. Refilado ele todo aqui, a gente vai colocar então os puxadores, dobrando aqui no meio e colocando aqui em cima do zíper aqui na pontinha. E passa uma costura reta ali, a mesma coisa a gente vai fazer deste lado aqui. Coloquei então aqui os puxadores, agora a gente vai pegar o outro lado e a gente vai sobrepor aqui em cima. E vai passar uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, a gente vira aqui e vai pegar o outro lado do forro e vai sobrepor e vai passar também uma costura reta aqui. Passada ali a costura então no forro, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai costurar essa parte aqui, aqui assim, e do outro lado a mesma coisa. Agora a gente traz pra cá e costura ali. Costurada então as 2 partes aqui.
Agora a gente desvira assim. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai prender esse forro aqui na beiradinha, costurando ali pela beiradinha todo ele, dos dois lados aqui. Pronto, então, o anel aqui. Agora a gente vai deixar ele um pouquinho de lado. A gente vai passar então para essa parte, que nossas duas aqui que fazem a ligação de todas as partes. A gente vai pegar a pontinha aqui e vai dobrar para dentro 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, um aqui e um aqui. E vai passar uma costura reta nas 4 partes. Feitas as duas partes, então, nós vamos pegar, dobrar o meio aqui e fazer um pique. Como eu já fiz naquela dali, de um lado só. E aqui, as outras duas partes, a mesma coisa. A gente dobra no meio e dá um pique aqui. Aí a gente aproveita e dá um pique dos outros lados também, porque a gente vai precisar depois dessas marcações. Feitos todos os piques, nós vamos pegar uma das partes aqui e vamos pegar pique com pique ali, vocês não estão vendo, mas a gente vai sobrepor pique com pique ali, coloca um alfinete aqui e vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui, prendendo aqui nas duas partes. Costurado aqui, agora a gente vai colocar o zíper, vamos deixar um de lado por enquanto, tudo que a gente fizer nesse a gente vai fazer no outro também, mas vamos começar com o zíper. A gente vai pegar o nosso zíper a metro, vai colocar aqui com os dentinhos virados para baixo, a gente vai colocar mais ou menos uns 3 centímetros aqui e a gente começa então a costurar esse zíper aqui. Com os dentinhos virados para baixo, a gente começa ali e vai colocando os nossos prendedores deles. Quando chegar aqui, nessa curva, a gente dá uns piques aqui. Assim, tá? Vai dar uns piques para ele fazer essa curva perfeita aqui. Senão ele não faz essa curva. Ele vai indo ali, ele vai enrugando e não faz aquela curva. Só com esses piques é que ele vai fazer essa curvinha aqui. E a gente vai prendendo, então, aqui. Aí, quando chega aqui no fim, ali tá a marcação dos 3 centímetros. Não precisa ser exato, tá? Pode ser ali próximo, 3, 4 centímetros. Aqui assim a gente corta. E pronto. E aí ficou o nosso zíper todo preso à volta. E agora, o que vai acontecer? A gente vai costurar, então, tira esse clipe aqui, costura desde o início aqui, tá? Prende bem ali, vem costurando toda a volta dele aqui, todinha a volta. Começa aqui, vai, e termina aqui. Faz isso nas duas partes, essa aqui também. Coloca o zíper e faz a mesma coisa. Presos os zíperes aqui, então, ficaram assim. Nós vamos deixar um pouquinho de lado também esse aqui e vamos passar para essa parte aqui para colocar o elástico. Eu já coloquei em 3 partes aqui para adiantar, vai ficar assim. Nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar essa parte aqui, vamos dobrar aqui ao meio e vamos dar um pique ali e um pique aqui. Eu já dei o pique. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar a nossa régua e vamos pegar do pique ali a pique ali e vamos fazer uma risca para o nosso elástico não ficar torto. E assim. E a gente vai fazer uma risca de meio centímetro para cima, aqui, e meio centímetro para baixo. E a gente vai passar 2 outras riscas aqui. Lembrando que essa aqui é a canetinha fantasminha, né? Ela sai depois com o calor do ferro ou do secador de cabelo. Também pode ser feito o que aqui? Dá pra fazer 3 costuras aqui. Uma aqui e uma aqui. Pra ficar um detalhe e também servir de guia. E vão marcar 2 centímetros pra dentro, aqui da beirada, não da costura, mas bem da beiradinha daqui, do limite do tecido, pra cá, 2 centímetros. E pra cá também. E aí, vocês vão pegar o elástico e vão prender aqui, vão passar uma costura bem aqui assim em cima, bem em cima do meio desse risco do meio. E vem e costura ali de novo. Então, é uma costura aqui e uma costura aqui. Bem aqui assim, em cima desse risco e nessa marcação ali. Com a costura feita, então, aqui e ali, ficou preso aqui. Então, agora, como a gente fez até aqui, a gente vai pegar o lápis e vai botar aqui assim, vai lá na máquina e vai fazer isso aqui. Marcou o tamanho do lápis, tira, deita pro ladinho isso aqui e costura ali. Passou a costura, de novo, bota o lápis ali, marca o tamanho dele
tira o lápis, deita a costura pro lado e passa outra costura ali. E assim vai fazendo sucessivamente até o final. Quando chegar aqui nessa outra marcação, faz ali uma costura aqui, depois segue até ali e faz outra costura. Vai ficar igual essa parte aqui. Colocado então aqui o elástico, nós vamos pegar essa parte, vamos voltar aqui nessa tampa e vamos colocar então a fazer essa aplicação. O meio dessa parte é onde está o elástico. A gente fez um pique e colocou o elástico em cima do pique. E o meio dessa peça é onde a gente fez o pique para colocar isso aqui. Então, a gente acha ali, pique com pique, e vem acertando aqui toda ela à volta. Agora vem o pulo do gato. A gente precisa aqui fazer essa costura, a gente precisa deixar essa parte para desvirar e também para virar aquela lapela que a gente costurou lá atrás. Então, para isso que a gente vai fazer? A gente vai achar ela onde começa ela aqui. Aqui tá ela, começa. A gente vai começar a costurar dali pra lá. Então, aqui, ali ela tá. A gente faz uma marcação aqui. Pronto. Aqui. E agora aqui a mesma coisa. Aqui onde ela começa, aqui. Ali. Aqui onde ela tá. Então, a gente vai começar a costurar daqui pra cá. Então, é simples. Ah, antes, pessoal, esqueci de falar, tem que colocar o cursor aqui antes de botar isso aqui pra costurar, senão depois a gente não consegue, tá? Não filmei quando eu coloquei. Então, eu já coloquei, ele tá aqui assim, por aqui. Não, aqui, ó. Daqui dessa marcação, a gente vem toda a volta dela aqui e para ali, tá? Depois a gente vai desvirar aqui pelo meio e vai daí fazer aquela virada da lapela ali. A gente vai fazer isso nas duas partes. Costurado então toda a volta, ficou aqui, né, pra gente desvirar, e a gente vai desvirar então. Tá assim. Então, o que que a gente vai fazer agora com essa lapela? Essa trabalheira toda, né, de cuidar a lapela é pra quê? Pra que a gente coloque aqui pra dentro, assim. E a gente agora prenda esse zíper aqui. A gente vai costurar ele aqui, os dois lados. Então, vamos colocar aqui um alfinete desse lado. E a gente vai passar uma costura aqui, em cima dessa costura já existente. E deste lado aqui, a mesma coisa. E vai na máquina e passa uma costura reta em cima daquela costura ali já existente. Cortezinho, assim, o zíper. Agora, a gente vai dobrar, então, essa parte aqui pra dentro e vai acertar isso aqui no nosso olhômetro, né? Ele tem que ficar aqui batendo essa parte com essa parte aqui, porque a gente vai rebater isso aqui agora. Então, a gente vai lá na máquina e passa, então, uma costura. Aí, vocês passam do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem costurar aqui por dentro, começar aqui, vir, ou pelo lado de fora, aí fica a critério de vocês. Pronto, então, aqui, certinho, ficou todo ele rebatido, certinho aqui. Eu já fiz as duas partes para adiantar, né? Então, aqui eu tenho as duas partes prontas. Agora, nós vamos deixar um pouquinho de lado e a gente vai pegar as outras duas partes aqui, que a gente tinha pronta já, vai virar e nós vamos aplicar isso aqui, pra gente fazer o fundinho deles. Presas as duas partes com alfinete, então a gente vai lá na máquina e passa a costura em volta. Se colocadas ali o fundinho delas, agora a gente volta pra esse aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar frente com frente de elástico aqui assim. Então, o meio daqui dela é onde tá esse meio ali. Então, a gente vai seguir aqui. Aqui é o meio. A gente começa de novo aquele processo de prender toda essa parte aqui. Isso a gente vai fazer nas duas partes aqui. Assim e aqui. Pronto aqui, então, colocado todos os clipes. Agora, a gente vai lá na máquina e vai passando uma costura aqui na beiradinha pra prender, então, isso aqui. Costurado, então, aqui. Ela vai ficar, um lado dela vai ficar assim. Ó. A gente vai pegar de volta esse anel que a gente fez aqui e vai encaixar ele aqui. Só que a gente precisa cuidar essa parte aqui. Então, a gente tem que pegar e fazer assim. A parte de baixo é essa parte aqui. Primeiro, a gente vai achar o meio, né, dela aqui. Assim, a gente mede ali, puxa e marca o meio aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui também. E marca o meio aqui. Assim. E agora, então, a gente vai
gente vai virar o contrário dele aqui e vai fazer isso aqui. Vai achar o meio dele, que o meio é ali onde tá o elástico, e vamos colocar esse clipezinho aqui. Essa parte agora ela fica um pouquinho mais difícil por causa do zíper, ele fica fazendo pressão contra a nossa costura, mas a gente dá um jeitinho, vai indo devagarinho e vai prendendo isso aqui tudo ao redor. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar isso aqui pra prender. Costurado ele todo então aqui, eu vou colocar então o viés vermelho, esse aqui, né, que ele é o viés largo, normal. Vou começar por aqui, vem e termino aqui. Trouxe aqui pra mostrar pra vocês o viés que eu comecei a colocar, não terminei ainda. Pra mostrar pra vocês que eu fiz assim, eu primeiro, né, costurei aqui, agora eu vou rebater ele. Então aqui eu coloquei o terminalzinho no final, aqui assim, né, então agora eu vou virar ele todo esse viés aqui pra cima. E vou começar a rebater ele então, aqui assim, né. Aqui, daí vai lá na máquina, começa a rebater. Daí isso vocês sabem fazer, né, é só cuidar direitinho ali. E vai indo devagarinho aqui assim, e aí termina. Colocado então aqui, todo o viés. Então agora a gente vai partir para outra parte, que é a mesmíssima coisa. E aqui cuidado de novo, muito cuidado, sempre cuidem, né? Aqui tá a parte de baixo dela, tem que ficar aqui assim, e juntando. Aqui tá o meio dela, com aquele pique que a gente deu. Então é só ir colocando aqui os clips. Costurada aqui também, de novo, a mesma coisa. Agora a gente vai colocar de novo aqui o viés da mesma forma que a gente colocou aqui. E aí, então, ela vai estar pronta. Pronto, então, aqui o nosso estojo, todo com viés. Vamos desvirar ele aqui. E ele tá aqui. A gente abre aqui, então. Ficou assim por dentro. Cabe um mundo de possibilidades aqui dentro. Depois tem aqui. Assim, e aqui. Tem esses outros aqui também. Esse aqui é no material dublado. Todo ele dublado. Assim, esse aqui também é material dublado. Esse aqui também é dublado. Aqui. Esse aqui eu fiz aí de dupla cor, branco e preto, aqui o zíper, vai ficar diferente. Esse aqui ele é um gorgurinho, esse tecido aqui. E aqui ele é um dublado também, né? Aquele, um sintético. E esse aqui, ele é todo ele tecido tricoline, aqui assim. Nosso ator principal, nosso estojo, né? Ele ficou então aqui assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto que eu fiz com muito carinho. Se gostaram, então, vocês se inscrevam, quem não é inscrito ainda, para receber os próximos vídeos. Ativem lá o sininho para receber todos os vídeos. Compartilhem, comentem, façam esse vídeo ir para frente. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.